todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal, Jocir Sartor, Realidade Espiritual. E dessa vez trazendo um novo tema, um tema que se refere às cores, à propriedade ou às propriedades das cores, que podem ser usadas também como cura, como tratamento terapêutico, na categoria de terapias holísticas ou terapias alternativas ou terapias complementares, como alguns chamam. E na verdade muita gente não acredita ou não aceita a ideia de que a luz colorida pode curar, pode modificar o estado de saúde da pessoa, porque as pessoas normalmente não têm um conhecimento mais aprofundado do que realmente é a luz, do que ela significa como instrumento de trazer ao ser humano um estado de saúde mental, emocional e mesmo físico, com modificações na estrutura do corpo físico também. Então temos aqui, se formos analisar um pouco do histórico do que é o conhecimento das cores, né? Então aproximadamente entre 1200 a.C. a 4000 a.C. existiam já relatos das culturas da Suméria e da Mesopotâmia, onde eram usadas para tratamentos da saúde, além de ervas, a fitoterapia, né? Cuidado com a alimentação, massagens, a acupuntura e as cores. Então, como às vezes as pessoas poderiam perguntar, mas como as cores numa época tão antiga, onde não existia energia elétrica? Então, diga-se de passagem, a acupuntura mais na região da China, né? Então também tem relatos na Pérsia, no Egito, na cidade de Heliópolis, que foi a cidade construída e votada ao deus Hélios, que seria o Sol, né? Então o que eles usavam naquela época? Usavam pedras de cristais que, conforme a cor da pedra, recebia a energia do Sol e eles faziam irradiar essa energia do Sol como um reflexo sobre a pessoa ou sobre a área a ser tratada. Mas também há relatos que eles usavam vitrais pintados com alguns pigmentos. A energia do Sol entrava por esses vitrais, ultrapassava esses pigmentos e a pessoa ficava dentro de um recinto, sendo banhada pela luz do Sol, já que luz elétrica não existia, né? Então a gente vê que os povos antigos já tinham essa cultura e há relatos, inclusive, de mais antigos ainda, que não são considerados pela história oficial, da civilização Atlante, que também usava as cores em diversas maneiras de expressão para fazer o tratamento. Há relatos também na Idade Média que Paracelso, que também era conhecido por Theophrastus Bombastus von Honingen, que era um médico químico alemão, também tinha conhecimento das cores como tratamento, e ele usava também as propriedades do Sol através de filtros coloridos para fazer os seus remédios, para fazer as suas composições químicas, estudando inclusive a estrutura química e visando aplicar como tratamento para as pessoas. Isaac Newton, em 1704, ele publicou a obra Ótica, onde ele explica as formas que a luz se propaga, a difração que a luz sofre ao passar pelo
a luz do sol, né, ao passar por um cristal, que ela se decompõe em várias cores, em várias frequências diferentes. Porque o que é uma cor? Se a gente for ver, são frequências diferentes de uma luz que a princípio é branca, a fonte de luz, no caso o sol, é uma luz branca que, passado por algum tipo de cristal, algum tipo de refração, essa energia do sol se decompõe nas 7 cores conhecidas, visíveis, que estão compostas no arco-íris. Então Isaac Newton já naquela época escreveu esse tratado chamado Ótica, onde justamente o estudo da ótica na física foi um dos pioneiros, né, a falarem das propriedades das cores e como elas podem ou poderiam ser usadas, né? Foi os primeiros passos assim mais diretos da idade mais aqui moderna que foram dados. Também Johann Wolfgang von Goethe, ou Goethe, como alguns chamam, que foi um poeta, foi um dramaturgo, um cientista alemão, publicou em 1810 a obra O Tratado das Cores, para as pessoas terem uma ideia e compreenderem os aspectos metafísicos das cores. Veja que interessante, né? Em 1810 ele já fez uma abordagem metafísica do significado das cores naquilo que diz respeito à parte psíquica e à parte extrafísica, né? A parte espiritual sutil que as cores interferem. Em 1878, Edwin Babbitt publicou O Princípio da Luz e das Cores e como aplicá-las em tratamento, como tratamento medicinal. Edwin Babbitt, bastante conhecido também para quem estuda sobre as cores, foi um dos também pioneiros mais contemporâneos, né, que passaram a utilizar as propriedades das cores. E Niels Bohr, famoso físico, já em 1922 revelou a arquitetura do átomo e a origem da luz com o seu espectro curativo de cores. Claro que ele não mencionou diretamente o espectro curativo das cores, como alguns autores falam, mas ele mencionou o estudo das cores, né, o espectro das cores, como os átomos, essas subpartículas tão ínfimas que compõem tudo e que também são energias, óbvio, são influenciados pela luz, pelos fótons, né, como tudo está interligado. E também o médico Dhinchad Gadhiali, que foi médico, químico, físico e metafísico indiano, e ele usou também, ele publicou, melhor dizendo, em 1933, a enciclopédia chamada Espectro Cromo, a medida do espectro cromo, ou Spectrochrometry Encyclopedia, indicando vários tipos de tratamento para várias doenças, enfermidades que as pessoas apresentam ou viessem a apresentar, né? Aí já usando a energia elétrica, né? Obviamente, a partir de 1933, em 1933 já existia a energia elétrica como fonte de luz, e aí a utilização das cores propriamente dita através de algum filtro colorido. Particularmente ainda na década de 80, lá nos anos de 1986, 87, eu conheci as obras do René Nunes, que foi um jornalista, pesquisador, espírita, estudioso de medicinas complementares, alternativas,
que escreveu vários livros sobre a cromoterapia, a propriedade da terapêutica das cores, e ele descreve nesses livros o trabalho dele feito no Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa, lá em Brasília, lá no Distrito Federal. E ali ele desenvolveu todo um trabalho que ele aplicou principalmente dentro dos centros espíritas, com passes, com luzes coloridas, e ele foi um dos que mais se aprofundaram como brasileiro, né, como estudo aqui no Brasil, das propriedades das cores, do que as cores podem fazer como um tratamento, abordando todo o aspecto também dos corpos sutis, que ele chama de perispírito, né, porque ele era espírita, da linha espírita. Então, falando dos corpos sutis, toda a influência que a mediunidade traz para a pessoa, os aspectos kármicos, os desequilíbrios energéticos, enfim, todos esses aspectos que a gente sabe que influenciam a parte mental e emocional da pessoa, que influenciam nas características, a aura, né, aquele campo de energia que envolve todos os seres vivos. Uma aura é um campo de energia dinâmico nos seres vivos e um campo estático para os objetos inanimados. E então ele explica nos seus livros todas as funções, as cores, o que elas fazem, como elas podem ser empregadas. E aí, claro, tem outros vários autores também espalhados pelo mundo, além desses que eu citei, como Theo Gimbel, que foi um inglês que também trabalhou com a cromoterapia. E eu, particularmente, passei a usar a cromopuntura, que é a junção da cromoterapia com a acupuntura. Então, seria o conhecimento da medicina tradicional chinesa, milenar, também milenar, né? Somado ao emprego das cores, da luz colorida, atuando nos pontos de acupuntura em vez de agulhas. Então, a luz colorida atuando nos pontos de acupuntura para gerar um equilíbrio na sequência dos pontos de acupuntura, que são chamados meridianos, e através da luz, com cores específicas, porque cada cor tem a sua frequência, né? Então, através da luz, conseguir atuar na pessoa, desde o corpo físico até os corpos sutis, atuando no corpo físico diretamente e restabelecendo o equilíbrio, a saúde, o bem-estar da pessoa, que inclusive tratando de questões de saúde bem complexas, como depressão, como dores nas mais diversas, níveis de estresse muito grande que a pessoa traz consigo, enfim, harmonização de campos extrafísicos, né, equilíbrio do campo de energia da pessoa. Então é uma série de empregos. E aí as pessoas se perguntam, né, como pode uma cor conseguir fazer alguma coisa, né, nesse sentido. Então temos, como podemos ver aí nesse esquema, que a parte visível da luz, que nós conhecemos como cores, é uma parte ínfima do espectro solar, é uma parte ínfima do espectro eletromagnético que existe no planeta. Antes da parte visível, num nível mais denso de frequência vibratória, existem as ondas longas, as ondas médias, as ondas curtas, o FM das rádios, né? Existe o micro-ondas, existe o infravermelho, que é muito utilizado
na fisioterapia. E o infravermelho daí ele também aquece, além de ser uma luz praticamente vermelha, ele aquece porque ele está abaixo do vermelho, né? E o vermelho ele já começa a se manifestar no nível de 625 a 740 namômetros. Namômetros é uma medida utilizada para medir a luz, porque ela é tão sutil, ela tem uma frequência vibratória tão alta que os cientistas consideraram criar esse tipo de medida namômetro. Então, a partir do vermelho, que começa lá nos 740 namômetros, nós vamos chegar até o violeta, que é a última cor do espectro, lá nos 440 namômetros. Então, nessa gama, nesse espaço entre o vermelho e o violeta, se manifesta depois o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul índigo e o violeta. Com essas 7 cores, com essas 7 diferentes frequências, elas podem ser utilizadas de uma forma combinada como luz, e a luz é diferente do pigmento, da tinta, né? Porque se nós misturarmos luzes de cores diferentes, vamos ter um resultado. Se nós misturarmos pigmentos de cores diferentes, teremos outro resultado. Então a luz é muito mais dinâmica, é diferente, e ela atua, mesmo que a pessoa não usa cromopuntura, mesmo que inclusive foi desenvolvido por um alemão, o Peter Mendel. Ele criou todo um sistema próprio, que não é o sistema exatamente que eu uso, mas é um dos estudiosos que desenvolveram todo um trabalho sobre a cromoterapia, sobre a função das cores, né? Então, basicamente, pode-se usar nesse espectro visível das cores o vermelho. Mas eu vou dizer basicamente, né? Porque se utilizarmos com as luzes combinadas, conforme cada quadro que se apresente, cada pessoa, o que ela relata que está sentindo, que está vivendo, então pode-se usar o vermelho como um estimulante, o alaranjado como um estimulante mais suave, que estimula mais começa a estimular mais a parte mental, aliás, a parte emocional, o amarelo como um estimulante mais de ordem também mental, estimulante para o raciocínio, o verde como uma cor mais de equilíbrio, de harmonização, mas também de higienização, o azul iniciando as cores, do vermelho ao amarelo são as cores quentes, consideradas quentes, o verde é uma cor neutra, e iniciando as cores frias, temos então o azul índigo e o violeta, onde o azul e o azul índigo têm a propriedade muito de acalmar, uma propriedade mais calmante, uma propriedade mais que traz uma harmonização a nível da mente, das emoções na pessoa, e o violeta com uma função de transmutação, uma função de queimar, eliminar, desfazer energias densas e também estimular a mente à elevação. Então as cores quentes elas atuam mais no nível emocional até o mental, o verde também mental, e as cores frias, o azul índigo e o violeta, mais no nível mental transcendental, estimulando o ser a algo mais, a algo superior. Então é por isso que muitas vezes a própria indústria, a publicidade usam cores quentes para estimular a visibilidade das pessoas em produtos, em rótulos, em embalagens, e as cores frias como algum tipo de inspiração também a algo mais calmo, mais sereno, mais harmônico. E
Nesse aspecto todo, existe então a atuação das cores que atuam desde a nível atômico, como eu até mencionei antes, as pesquisas do Isaac Newton. A nível atômico, o que seriam os elétrons, os átomos que são compostos por elétrons, por prótons e nêutrons nos seus núcleos, e as outras subpartículas, que são os quarks e mesons e etc., que não vem ao caso agora. Então, a cor, ela, pela sua frequência, vamos supor, se eu pegar a cor azul e colocar sobre a pessoa, essa cor nessa frequência está chegando no corpo da pessoa, fazendo algum tipo de influência, trazendo algum tipo de influência em cada átomo que compõe o corpo físico da pessoa. Mas é claro que o resultado mais imediato, mais intenso, vai acontecer no nível dos corpos sutis, porque eles são muito mais correspondentes com a frequência vibratória das cores. Então, o azul vai trazer uma frequência, um estímulo de uma frequência que vai ser captado pelos chakras, que nós temos os chakras, os captadores de energia, né? Que não são só 7, mas existem 7 principais. Os chakras vão captar essa cor, essa luz que está sendo usada, vão passar para o sistema nervoso, onde eles estão ligados, as ramificações nervosas e as glândulas endócrinas e também exócrinas, mas principalmente as endócrinas, e dali na ligação que os chakras têm com os corpos sutis, via corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, que o René Nunes chamava de perispírito, né? Então esses 4, duplo etérico, o corpo astral, mental inferior e mental superior. Então todo esse fluxo de cor, de luz, vai chegar até a pessoa via os chakras dela que estão captando, vão receber esse estímulo, vão atuar nos corpos, por isso que a pessoa tem que saber direito as propriedades, as variações das propriedades das cores, tem que estudar todos esses aspectos de frequências para que ela saiba exatamente o que fazer. Que não é só pegar, como eu já vi muitas pessoas que fazem, por exemplo, massagem, e elas botam uma luz ali no ambiente. E às vezes elas trocam, né? Botam uma luz azul, depois botam uma amarela, depois botam uma vermelha, ou às vezes também tem pessoas que botam todas as cores, todas juntas. Compram um painel de cor ou de lâmpadas, e botam todas juntas atuando ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai haver um excesso de exposição do corpo físico, dos corpos sutis, a todas essas frequências. E se a pessoa não entende direito, não se aprofunda na propriedade de cada cor, a pessoa que estiver usando as cores como luz vai poder gerar um desequilíbrio maior ainda, porque vamos supor que a pessoa está com excesso de atividade, ela está agitada, ansiosa, está muito agitada, é a palavra certa, né, em suma. E se a pessoa, se o terapeuta ou a terapeuta usar como complemento ou como tratamento principal uma cor que nem o vermelho, por exemplo, esse estímulo da frequência do vermelho vai estimular ainda mais a pessoa, vai excitar ainda mais a pessoa, vai deixar a pessoa mais agitada ainda. O contrário também serve. Se a pessoa está depressiva, a pessoa está num estado de pouca atividade, de pouca vontade, de pouco ânimo para viver, para fazer as coisas,
e a pessoa colocar o azul, um azul índigo ou às vezes até o violeta, vai poder gerar um desequilíbrio ainda maior, deixando a pessoa mais inerte ainda, mais depressiva ainda. Então temos que cuidar muito nesses aspectos que parecem os meros detalhes. As pessoas acham que botar qualquer cor, qualquer luz colorida num ambiente ou para tratar as pessoas não vai fazer nada ou quase nada, que é o que muita gente pensa. As pessoas pensam, uma luz, que nem o pessoal usa a luz como entretenimento, né, nos shows, nas boates, nos clubes. Ali é uma exposição que é mais generalizada, mais ínfima, porque é uma luz indireta, é uma cor indireta. Daqui a pouco eles mudam para outra cor e depois de novo para outra, então as pessoas não ficam muito expostas a um foco de luz, quando na cromoterapia a utilização das cores tem que ser feito a exposição da pessoa, a pessoa tem que ficar exposta a cada cor condizente com o problema que a pessoa apresenta por um determinado período de tempo, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, conforme a necessidade. Então são tudo detalhes que têm que serem observados, e por isso a cromoterapia ela atua de uma forma bastante interessante, inclusive atuando para recuperar a estrutura da pele, desfazer irritações, desfazer sensações de dores, enfim, são várias as aplicações. E aí existe então essa atuação no nível sutil. Se o terapeuta ou a terapeuta for bem intencionada, ela terá também ajuda de uma equipe espiritual, dos mentores espirituais que acompanham. Isso a Barbara Ann Brennan explica bem, mostra bem no livro dela, Mãos de Luz. É bem interessante esse livro, bem esclarecedor também, onde ela mostra também esses aspectos das cores, ela mostra também os bloqueios nos chakras, nos corpos sutis, e como tudo isso acontece. Então é um assunto muito vasto, muito complexo. Só quis trazer para vocês uma noção do que é a cromoterapia, das aplicações, do fundamento científico que existe na emanação de cada cor, de cada luz-cor que pode ser empregada. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, coloquem nos comentários sobre o assunto e eu estarei esclarecendo. Agradeço a atenção. Se gostarem, lembrem-se de se inscrever no meu canal e dar o gostei. E até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outras informações. Até mais.